Oi, turma. Palavras de vida eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é o capítulo 37, reparemos nossas mãos. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Mateus. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade. Reconhecimento e alegria conjugando-se, abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. O texto é bem claro, né? As nossas mãos, elas estão servindo para quê? Para que você estende as suas mãos? Para o bem ou para o mal? Você está fazendo algo para você, pelo teu egoísmo? Ou você está fazendo algo para que as pessoas te valorizem, mas que também, nesse reconhecimento, você esteja fazendo o bem, né? Elevando também o seu próximo. Como diz aqui no final, Jesus morreu de braços abertos, com as mãos estendidas para o alto, né? E nós? Para onde está indo as nossas mãos? Eu vi hoje pela manhã duas cenas que me chamaram bastante atenção, para vocês verem que quando a gente fica quieto, a gente aprende com os outros, observando. Eu vi um cara lado a lado, eu estava no Uber, indo para hidroginástica, um cara emparelhou do lado, o carro. Ele colocou a mão na boca, aí eu fiquei observando, me chamou a atenção ele com aquela mão na boca, aí ele fazia assim, esse gesto, aí daqui a pouco ele pegou e fez assim, como quem não, né, ninguém tá vendo. Aí ele pegou e jogou o papel da bala do lado de fora da janela. Falei, caramba, ele acha que ninguém tá vendo isso? A gente faz as coisas achando que ninguém tá vendo. Falei, para começo de história, tem gente em volta, é claro que alguém ia ver. O porcão jogando lixo na rua, né? Aquilo que ele tá fazendo, quando ele voltar, vai estar lá esperando por ele. Ele vai prejudicar outras pessoas, as mãos dele tá ali atrapalhando a vida de outras pessoas, porque um papelzinho de bala com outro papelzinho, depois quando vê tem enchente por aí afora e ninguém sabe dizer por quê, né? A culpa ainda é de Deus que manda a chuva. Sempre Deus é o culpado. Deus é que não gosta da gente. Aí, mais adiante, eu vi um senhor, né, na hora que eu tava voltando, melhor dizendo. Eu vi um senhor com uma enxada na mão. Tinha uma ilha entre duas ruas. E ali é público aquela ilha, né? É um espaço público. Não é a casa dele, não é o quintal da casa dele. Mas aquele senhor com uma enxada na mão tirando o mato, que fica entre as duas ruas, impossibilitando que os motoristas possam enxergar a rua paralela. E ali acontece muito dos carros virem emparelhados, né? E como eles não enxergam um ao outro, aí eles acham que já pode ir, e acontece inclusive batida ali. Eu fiquei imaginando aquele senhor tá ali para evitar as batidas de carro. Além dele estar contribuindo bastante com o embelezamento da cidade, com a higiene e tudo mais. Ou seja, duas mãos completamente contrárias. Enquanto um estava lá com a enxada pesada na mão, trabalhando em favor do próximo, o outro, com um papelzinho de bala, ele estava colaborando
para que a gente viva um tormento aí futuramente com uma enchente, ou nem que chegue essa enchente, mas tá poluindo, né? Tá desfazendo do nosso ambiente, que é coletivo. Se fosse a casa dele, ele podia fazer aquilo à vontade, ele que viva lá no chiqueiro dele. Mas não, a pessoa faz aquilo para os outros. Então, é engraçado como a mensagem veio e eu já lembrei dessas duas situações. Daqui para Itaquá, eu fiquei pensando nesse cara do papel de bala. Quando eu voltei, eu vi esse senhor, eu falei, esse abrandou meu coração, porque o do papel de bala, a minha vontade foi de gritar lá de onde eu tava, ô, seu porco. Mas não adianta a gente fazer esse tipo de coisa, né? O pior de tudo é que não adianta, a gente arruma encrenca para nós. A gente não pode ser omisso, como eu já falei tantas outras vezes aqui em vídeo, mas tem determinados momentos que a gente tem que se calar, porque vai saber o que o cara tem lá dentro do carro, né? Se de repente eu chamo ele de porco, ele me dá um tiro na testa. Infelizmente, a gente está sujeito a isso. Que quem está fazendo o que é errado, muitas das vezes sabe o que está fazendo, está consciente do que está fazendo, mas ainda se acha no direito de fazer, né? Então é aquilo que Jesus sempre disse para nós: o que mata cada um de nós não é a nossa idade cronológica, não é a doença, mas o que está matando o ser humano é as duas chagas, né? Egoísmo e o orgulho. Essas duas matam, e matam a unha, matam devagarinho. A gente chega no final da vida arrancando doença do corpo, aí ainda fala, é porque eu comi errado, é porque eu dormi errado. Não é só isso não. Os seus sentimentos fazem você ser o que é lá no final da tua vida, né? Se você pega a tua vida toda para fazer maldade, você quer o que lá no final? Né? Que chegue lá no finalzinho, você ainda vá curtir férias em Acapulco? Não, né? Chega lá no finalzinho, você vai ter que prestar conta. Tem muita coisa que a gente acha que os outros não estão vendo. A gente fala, ninguém tá vendo, então eu vou fazer, né? E aí é onde a gente se estrepa, porque sempre tem um que tá vendo. E aquele que tá vendo, querendo ou não, ele cria uma energia negativa sobre aquele erro que você tá cometendo. Na hora que eu vi aquele homem jogando aquele papelzinho de bala na rua, aquilo me irritou. Eu tava bem, eu tava tranquilo, eu tava brincando com o pessoal, inclusive em WhatsApp no caminho, mas vendo aquilo me irritou. Tirou do meu equilíbrio uma coisinha de nada. Eu sei que eu tô errada, né? Não tô certa fazer isso. Mas a ação daquele cara, a falta de consciência dele, acaba trazendo pra gente o quê? Uma energia ruim, né? Eu acabei de ler no Facebook, antes de entrar aqui, uma mensagenzinha falando sobre isso. Antes de você chegar no ambiente, a sua energia chegou primeiro. Então, dependendo das suas ideias, das suas intenções, daquilo que você cultua no teu pensamento, aquilo chega primeiro, né? E aí, tem pessoas que vão olhar para você e são afins, então vou sentir por você uma simpatia. Mas dependendo da pessoa, se ela tiver um grau maior, se ela tiver uma moral maior, você repele aquela pessoa. É automático, por mais que a gente queira se melhorar, as coisas acontecem dessa forma. Vendo uma pessoa cometendo um erro, é muito difícil a gente não se envolver com aquela energia, certo? E aí ainda tem o detalhe, o cara depois que jogou o papelzinho de bala no chão, ele não olhou pra minha cara, do tipo assim, não fiz nada, né? Eu olhei com aquela cara de poucos amigos, falei, não gostei, né? É horrível você ver uma situação dessa. Imagina o exemplo que esse cara tá dando para um filho, para um sobrinho, né? E assim por diante. Então, eu que fiquei na sala de aula mais de 32 anos tentando corrigir isso em aluno meu, né? Tentando não, corrigindo, porque sempre que eu pegava aluno fazendo coisa errada, eu falava, volta lá, arruma, volta lá, limpa, né? Eu lembro que uma vez eu estava saindo da escola Dom Miguel de Cervantes, lá na Ponte Rasa, era de noite, 11 horas da noite, a gente estava saindo e eu vi um aluno jogando um saco de salgadinho desse tamanho, no meio da rua, em frente à escola, e eu tava indo bem atrás dele, cheio de moleque, né, porque é o horário de saída, cheio de moleque. Eu deixei ele caminhar na faixa assim de uns 3 metros à frente, aí eu gritei, Tiago, volta, vai lá, pega teu saco de salgadinho, eu vou ficar esperando.
Aí ele olhou pra minha cara com aquela cara sem graça, a molecada começou a tirar barato na cara dele. Nunca mais eu vi aquele menino nem com salgadinho na mão. Então, às vezes, um ato extremo exige da gente uma resposta extrema, né? Eu tive que deixar aquele menino passar vergonha para ele entender que ele não tinha que fazer aquilo. Então, às vezes, eu fiz umas coisas com meus alunos que só Deus, né? Só Deus para poder entender as coisas que a professora Patrícia doida fez. Mas aluno meu dificilmente vai sujar uma rua. Dificilmente vocês vão encontrar um aluno meu que largue bagunça por onde passa. São extremamente organizados, limpos. São crianças que realmente eu tenho o orgulho de dizer que são crianças do bem, né? Grande parte. Tem aqueles que, infelizmente, ainda dão umas escorregadas. Mas é isso, né? As mãos que nós temos, elas têm que ser para o bem, sempre, né? O fato da gente não utilizar as mãos para o bem, né? Ser omisso, por exemplo, não fazer o mal, mas também não faz o bem, é a mesma coisa de fazer o mal. Então a gente tem que fazer o bem, né? Não ser omisso e não fazer o mal, né? Então as nossas mãos têm que estar preparadas para arar uma terra, para cortar um mato, para poder ensinar uma pessoa, para construir uma casa. As mãos são para construção, para o progresso. Elas não são para acabar com o ser humano, pelo contrário, né? Então a gente tem que estar de olho aí nas pessoas, nesses comportamentos, e à medida que a gente pode, a gente vai também orientando e corrigindo. A gente não pode ficar quieto, totalmente quieto não, porque o totalmente quieto é a omissão, e a omissão Jesus não ensinou a gente a ser não. Ele foi ali, atuante o tempo todo. Ele passou tudo o que ele passou, mas atuante. Ele não arregou, ele não, em momento nenhum, Jesus foi conivente com o mal, né? Então nós também não podemos ser. Que essas pessoas assim que fazem esses erros pequenos, mas que causam danos grandes, que essas pessoas tenham mais consciência, né? E a gente está aqui para isso. É para poder orientar, é para poder chamar atenção, sim, né? E que haja uma consciência de fato no ser humano que nós estamos precisando, né, de uma limpeza no planeta, mas principalmente na limpeza espiritual, porque pessoas que cometem esse tipo de atitude são pessoas com um espírito ainda muito pequeno, né? Ainda não entenderam a grandeza da vida e da criação, muito menos de que Deus está vendo tudo, né? Nós, seres humanos, a gente deixa passar muita coisa, mas Deus não deixa passar nada não. Ai, ai, vamos lá, gente, vamos ser que nem esse senhor que eu vi, né, tirando o mato da onde não era a casa dele, não era obrigação dele, mas simplesmente pelo bem querer. Vamos ser que nem esse senhor aí. Ele foi um grande exemplo para mim hoje, aliviou bem meu coração.